O que é um acerto para resolver erro? Enxergar o caminho completo do combustível. Qual é o caminho completo do combustível dentro do posto? Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou o Lucas Ferrari, para quem não me conhece, engenheiro especialista em construção de postos de combustíveis, para mais de 20 anos trabalhando na área de postos, de projeto, licenciamento, gerenciamento, gestão de obra, postos entregue chave na mão. E eu já vi também uma outra situação, erros que vão encarecer a obra, mas também vão encarecer a operação no longo prazo. Erros de obra, de execução, né, que fazem o sistema não funcionar direito. E quando você tem a relação entre a bomba e o tanque, tem uma distância, tem norma, deve atender um critério. Quando você pega e extrapola esse critério, a bomba de combustível não atende na litragem que ela deveria. Ou seja, em vez de ela entregar 1 litro, ela entrega 900 ml. E aí você não consegue regular ela. Passa o tempo, você vai forçando a regulagem da bomba e não consegue acertar. Ou seja, funcionar? Até funciona, mas não funciona na calibragem que deveria. O que isso vai acarretar para você no longo prazo? Não regula o quanto de litro é servido ali na bomba. Isso vai dar problema no Inmetro e na ANP, que mede pesos e medidas. Então veja, numa pesquisa recente da ANP, 1 a cada 5 bicos nos postos de combustíveis que foram fiscalizados tinham algum problema. É um mix de erro de manutenção, de operação, erro de manutenção e execução. O sistema todo pode funcionar e mesmo assim ter problema. E eu não estou inventando na minha cabeça, não. Isso são dados que estão lá na ANP. O que é um acerto para resolver erro? Enxergar o caminho completo do combustível. Qual é o caminho completo do combustível dentro do posto? O combustível chega onde? No caminhão-tanque, ele chega lá no ponto de descarga. Esse ponto de descarga vai até o tanque. Depois as tubulações vão levar do tanque até a área de filtragem, quando é diesel, por exemplo, e depois para as bombas. Então, quando você enxerga esse mapa, esse caminho completo, você tem assertividade nisso. Isso daí melhora o desempenho das bombas, menos manutenção, melhor compatibilidade. Só isso que eu estou falando para vocês já é assim um conhecimento que alinha tudo e com certeza vai evitar erros caros no longo prazo dessa obra. Comparar também apenas o valor final, né? Isso é um erro que encarece muito uma obra. Em muitos casos, eu já peguei em várias situações reais. Tem paralisação de equipe também, isso também é custo, isso também encarece a obra. O fato de não ter um determinado item ali na proposta, que vai criar um aditivo depois, poxa, joga a tua obra no prazo lá para frente. Aí cada micro decisão, cada decisão que ficou emperrada, isso vai acumulando. Aí você vai ver, era para fazer a obra em 4 meses, quando você vai ver, está 1 ano e não terminou ainda. Quantos lugares eu já não vi esse tipo? Ou você já terminou, né? E não consegue inaugurar porque não cuidou dos documentos, enfim. E aí também começa aquela disputa de responsabilidade de quem que é essa batata quente. Esse é um erro que encarece muito a obra. Quando você não tem um escopo definido ou ainda que você tenha um escopo definido, comparar só pela última linha no preço. Isso daí gera custo enorme, variações gigantescas aí na tua execução da tua obra. O que é assertivo, o que resolve muito bem? Colocar todos os fornecedores na mesma linha. Todo mundo, vamos comparar banana com banana, maçã com maçã. Comparando isso, não tem erro. Você melhora em muito e reduz muito essas discrepâncias de custo. Um outro erro que acontece demais é terminar a obra sem saber exatamente o que foi construído. Por quê? Essa crença de eu termino a obra para depois vir um projeto, você não sabe onde é que foi parar as linhas, qual material foi instalado, quais os testes, e se eles foram realizados, né, de verdade ou não, quais os documentos também que comprovam todo aquele histórico que a gente falou, né? Lembrando que posto é um comércio regulado, então esses tipos de erros vão atrapalhar, porque você não vai ter memória técnica que vai ser cobrada no futuro. Esse é um erro que custa muito caro. Ele pode ser a diferença entre você inaugurar logo com 12 meses desde quando você começou aquela empreita toda de projetos e obra, ou pode ser que você demore ali passando para mais de 1 ano para conseguir inaugurar aquilo. Pensa só, você foi lá e colocou 1 milhão em obra, e ficou 1 milhão parado sem render, sem vender, né? Sem vender produto, sem dar retorno.
O quanto isso não renderia aí no banco? Todo mundo sabe essa conta, não é verdade? A gente não pode se dar ao luxo de sair pulando as etapas e ter um erro caro desse tipo. O que é assertivo? O que resolve? Tratar toda essa documentação como parte do ativo. Parte do ativo imobiliário, né? Parte do ativo da empresa. É mais segurança para auditoria, para reformas são mais previsíveis no futuro se precisar, vai ter um melhor histórico ambiental também, você não vai ficar só na mão das lembranças das memórias. E a nível assim nacional, eu vejo isso, estava conversando inclusive com um empresário e a prerrogativa é sempre a mesma, o pessoal vem, quer fazer um projetinho ali arquitetônico muito básico, simples, ali um croquis bem feitinho, mas é um croquis, não é um projeto executivo, e depois você fica rendido na mão do instalador totalmente, porque você não vai ter informação nenhuma de como deve ser executado aquilo lá. Se você tiver essa documentação, esses projetos executivos, tudo como deve ser feito, você vai ter uma maior proteção ambiental. O que muda quando você passa a enxergar tudo isso aqui que eu estou falando como um sistema? Antes você escolhia assim, essa bomba, esse tanque, né? E você vai reagir na obra de acordo com o que ela acontece, né? Aquele famoso apagar incêndio, vou lá, a obra, precisa de material, precisa disso, agora aquilo. Não entende que é uma sequência de decisões, nem um sistema, são peças isoladas, você sempre vai correr apagando incêndio, certeza. Agora, se você entender que isso tudo é um sistema e que tudo está interligado, você vai enxergar como um conjunto integrado, antecipa perguntas críticas, você contrata com segurança. Contratar com segurança, sem dúvida, é uma coisa que vai economizar muito na sua obra. E o que eu posso falar para vocês é que existe uma sequência, existe um mapa, tá? O que eu vejo no geral, o fornecedor às vezes fala de equipamento, o instalador fala da instalação, a construtora uma fala do concreto, outra do tanque, outra da abertura da cave, como ela deve ser feita. A distribuidora vai vir e vai falar de contrato, bandeira, né? E o despachante vai falar da licença. Mas o proprietário precisa enxergar o empreendimento completo. É para isso que existe um mapa. O método seu posto do zero, a gente organiza tudo isso. Tudo isso que eu já trouxe para você aqui faz parte de uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos de execução de obras, de projetos, vendo problemas reais. Então, todos os gargalos que eu observei ao longo disso, eu fui consolidando e é o que eu venho trazendo aqui para vocês através das nossas redes sociais. Então, o método Seu Posto do Zero, ele organiza tudo isso. A gente pensa sempre muito como é o modelo de negócio, o terreno, a viabilidade, como que funcionam os contratos com as bandeiras, o licenciamento ambiental, o projeto técnico. Eu acabo falando do projeto porque ele é o que encabeça todas as outras sequências que vão dar certo ou errado no teu negócio. Obra e execução, também a gente traz muito conteúdo sobre isso. Então, quando você tem metodologia para entender isso como um sistema, você tem um negócio bem montado, seguro e um ativo real para você, tá? Então, é sempre importante, fundamental você ter o mapa e o conhecimento. Não adianta a gente ligar o carro, né? Ou sair andando com ele sem saber o destino que a gente vai ter. Às vezes a gente até sabe o destino. No futuro eu quero ter o posto de combustível. Legal. Só que se o caminho não for a melhor rota, vamos dizer que nem um GPS, se a gente não tiver a melhor rota, né? Um Waze, um Maps, Google Maps acompanhando e guiando a gente, pode ser que a gente tenha que andar muitos quilômetros a mais do que seria necessário, gastar muito mais combustível para chegar naquele destino final, né? Então, se você quer saber o caminho todo, a gente traz todos esses conteúdos aqui, tá? Então, os erros mais caros podem sim ser antecipados. Dá para você proteger o capital, contratar com mais critério, preparar para uma expansão, já pensar no longo prazo, integrar tudo, projeto e operação, tá? Você quer saber quer conhecer o mapa completo? Digita aqui mapa. Coloca aqui nos comentários para a gente mapa, que a gente manda aqui o link para você ter acesso ao mapa e saber como que você vai chegar no seu destino de uma forma segura, economizando tempo, né? Economizando ali em combustível, ou seja, economizando em dinheiro e chegando ali no seu destino e inaugurando do terreno a primeira venda na bomba com segurança e tranquilidade. Se você gostou desse conteúdo que a gente trouxe aqui, compartilha, manda para alguém que quer montar um posto de combustível ou de repente pode entender aqui que é um bom negócio, que é um negócio que ele pode implantar aí, né? Então,
compartilha que a gente sempre traz muito conteúdo sobre isso.